De que ano, Paulo? Sou de 60. Foi? Foi som? Foi. Domingos Trevisan, take 1. Televisão, eu queria que você falasse para nós como que você começou a acompanhar o futebol. Você nasceu ali e tal, mas como que você se lembra, sua lembrança mais antiga do futebol profissional em Maringá? As primeiras lembranças que eu tenho, lá do início dos anos 60, porque eu nasci ali na Zona 7, na Rua Paranaguá, esquina com a Tietê, a vizinha do estádio, né? E meu pai sempre acompanhou. As primeiras lembranças de quando não tinha arquibancada descoberta, estava começando a construir, e a arquibancada coberta também não existia, e se colocava caminhões atravessados ali ao lado do alambrado. E você subia, a criançada e algumas mulheres subiam na carroceria do caminhão para poder ter a visão do campo. Então me lembro de alguns jogos que ficaram marcados, jogos até comuns, Seleto de Paranaguá, por exemplo, Britânia, que vinham jogar em Maringá naquela época e que você sequer tinha aquela arquibancada descoberta. Como você cresceu ali naquela região, você viu as várias transformações que o estádio passou ao longo dos anos. Como é que vocês enxergavam aquele estádio monumental sendo construído, sendo adaptado, sendo modernizado? Primeiro que era um orgulho para a cidade. As obras eram visitadas, guardadas as proporções, mais ou menos como eram visitadas as obras da catedral, quando ela começou a ser construída. Os parentes de fora de Maringá que vinham visitar meu pai levava, olha aqui como está ficando o estádio de Maringá, né? O João Paulino, depois Luiz Moreira de Carvalho na construção, e a arquibancada descoberta tinha alguns lances ainda, e já falava, só aqui vai caber, com exagero evidente, toda pessoa entusiasmada com algum assunto, só aqui vai caber 20 mil pessoas naquela arquibancada descoberta. Depois foi construída uma arquibancada coberta, que era mais alta, de madeira. E essa arquibancada durou até a final do torneio Robertinho entre o Grêmio e o Sport Recife. Naquela final, ela começou a balançar de tanta gente. Aí ficou a máxima e o medo total de que aquilo ia cair. E realmente cairia. Porque ela dançava de um lado para o outro, né? O prefeito da época, após 1970, né? Em 70 o Grêmio acabou. Então o prefeito falou, temos que mudar. Depois daquela final, rapidamente desmanchou aquela arquibancada mais alta, era bem mais inclinada, e fez uma de madeira também mais baixinha, mais consistente, mais segura. Mas logo depois de fazer essa arquibancada, o Grêmio parou de existir. E qual era a sensação da cidade naquele momento que o Grêmio esportivo deixou de existir? Depois de um tempo surgiria o Grêmio de Esportes, mas qual que era a sensação que você se lembra da cidade sem um time com a evidência que o Grêmio da década de 1960 teve? A paralisação do Grêmio Esportivo Maringá, ela foi provocada também por um componente político. Ela esteve na pauta da eleição de 1968. Então era normal os apoiadores do João Paulino dizerem o seguinte, com o Adriano Valente o Grêmio vai morrer, porque o Grêmio tinha uma força política muito forte. Então o Grêmio vai morrer, o Grêmio vai acabar, o Grêmio vai morrer. E coincidentemente, o Adriano assumiu, em 1969, né? Ele assumiu, o Grêmio ainda conseguiu ser campeão com a base que ele tinha, e logo em 1970 acabou. E o que se dizia é o seguinte, tá vendo? Nós avisamos que o Grêmio ia acabar. Mas o Grêmio acabou porque ele nunca teve um clube. Ele formava, juntava os jogadores, e naquela época era comum, o prefeito ligava para o empresário, falou, ó, você vai pagar 3 jogadores, vai pagar o Edgar Belisário, vai pagar o Rodelei e vai pagar o Maurício. Estou trazendo lá de Jacarezinho, tá bom? Vai custar tanto. Você pegava um atacadista, e principalmente as empreiteiras e atacadistas que eram as chamadas a colaborar. Então, o atacadista lá, vamos colocar J. Veríssimo, Casalô Brasil, Dias Martins, Vila Real, os portugueses pegavam o dinheiro do caixa e entregavam na mão do jogador, o jogador enfiava no bolso e ia embora. Assim era feito o pagamento. O clube Grêmio Esportivo Maringá não tinha estrutura para aguentar muito tempo. Se acabasse esse apoio, ele fecharia, como aconteceu com o Grêmio Esportivo Maringá. E uma corrente política, naquela época liderada pelo Álvaro Fernandes
ele criou o Maringá Esporte Clube. Mas já começou errado, para suceder o Grêmio. Porque o Grêmio estava endividado, principalmente com a Previdência Social, que era a principal dívida do Grêmio. Né? Com os jogadores também, mas principalmente a Previdência. E o Grêmio, muito endividado, veio o Maringá Esporte Clube, num erro de formação, já colocaram a cor azul, que era a cor do Londrina. Então o Maringá ficou com a mesma cor do Londrina, que o Londrina anteriormente era branco e vermelho. Depois ele mudou a cor quando o Maringá assumiu, porque o Londrina também teve vários clubes, né? E quando o Maringá nasceu com a cor azul, porque ele nasceu dentro do Vale Azul, que era um clube destinado ao lazer. Então, como era o Vale Azul, ele passou a usar camisa azul. A torcida rejeitou de imediato, né? Por mais que trouxesse um time de jovens do Uruguai, a seleção do Uruguai de jovens, um misto para poder lançar o Maringá Esporte Clube, trouxe o Corinthians para jogar aqui, mas realmente não pegou porque a torcida estava muito ligada ao branco e preto. Então durou 4 anos, 3 anos e meio praticamente aos frangalhos, sem dinheiro para pagar jogador, sem dinheiro para pagar sequer o uniforme, e muitas vezes. E o Álvaro Fernandes aguentou até quanto deu. Depois disso, veio uma campanha muito grande para que Maringá tivesse um time no campeonato nacional. Mas para ter time no campeonato nacional, deveria ter estádio. E começou a construção do estádio com o prefeito, na época já Silvio Barros, o pai, para fazer a arquibancada coberta. Investiu ali e ficou um hiato entre 74 e 75, que não tinham onde jogar. Foi quando o Enio Pomo, Apucarana, resolveu criar o Grêmio de Esportes Maringá. O nome era o mesmo, o uniforme o mesmo, o escudo era o mesmo, só com um outro CGC, que não era CNPJ ainda, com outro CGC. E esse CGC ele lançou esse time jogando lá no Estádio Brasil, em Marialva, com pouco apoio, desorganizado, também não pagando jogador, seguindo a história, né, que o Grêmio antigo tinha deixado. E só a partir de 76, né, com o João Paulino já prestes a voltar a disputar a prefeitura de Maringá, que decidiu-se de novo investir no futebol. O João Paulino nos bastidores, já como pré-candidato, inclusive com apoio indireto do prefeito Silvio Barros, naquela composição política que muita gente conhece, começou a investir no Grêmio. Aí sim, com estádio novo e o Grêmio sendo reerguido, passou a ter alguma possibilidade de sucesso dentro de campo. Sofreu bastante no primeiro ano lá em Marialva, né? Sofreu muito. Depois, na volta, em 76, antecipando inclusive a reinauguração do estádio, que o estádio não tinha condições de ser reinaugurado, com muitas obras ainda sendo feitas, pedaços de madeira, de pedra. A reinauguração do estádio foi no jogo Maringá e Londrina, 3-0 para o Londrina, num dia de chuva. Imagina a briga que deu com o torcedor londrinense. O time do Grêmio perdendo, com o time caro, né? E com um monte de pedra na arquibancada. Voou pedra e pau para todos os lados, garrafa, enfim. Aquela foi a volta do estádio. Depois, em 77, o Grêmio um pouco mais estruturado, mas na mesma situação. Vai começar o campeonato, vamos contratar jogadores. Teve um insucesso inicial, que chegou aí para a repescagem, com o time caro de 77, chegou aí para a repescagem, mas depois deu uma reformulada, trouxe mais alguns jogadores e acabou sendo campeão no mesmo ano de 77. E escreveu essa história de 77 até o início dos anos 90 de forma bastante consistente dentro do campo, mas com uma dificuldade de gestão terrível, porque não existia uma gestão profissional. Era um futebol dito profissional com gestão de amadores, de torcedores, em que se investiu o dinheiro tinha que correr atrás onde vai conseguir esse dinheiro para pagar as dívidas que já estavam sendo feitas. E tem duas pessoas muito importantes e eu queria explorar um pouquinho elas. A primeira delas é o Apucarana. O Apucarana, ele é um personagem esquecido na história do futebol da cidade, do futebol profissional. Eu queria que você falasse nessa figura que me parece que sempre soube montar times, mas não administrar. Mas montar ele sabia.
Se a gente fosse tratar de personagens do futebol de Maringá, fora de campo, enquanto riqueza de personagem, não tenho dúvida de dizer que o Apucarana é o principal deles. Se tivesse que fazer um filme, o Apucarana ia merecer um destaque fantástico. Ele era extremamente inteligente, inteligentíssimo, convivi com ele há muito tempo. Ele tinha um coração bom, mas também passava a perna em quem tivesse que passar a perna, desde que ele tivesse condições de colocar um bom time de futebol em campo. Ele não ligava para dívida, ele não ligava para nada. Ele queria saber o seguinte: eu quero o time jogando. Vou contar rapidamente um episódio do Apucarana. Quando o estádio foi fechado para a reforma, que Maringá não teria futebol, ele queria jogar no Willie Davis, sem arquibancada, sem alambrado, sem vestiário, sem nada. Queria jogar. Aí o prefeito falou, não pode. Até porque o Apucarana não era muito bem visto. Politicamente ele tinha muita dificuldade em articular. O prefeito Silvio Barros falou, não vai jogar. Ele tentou jogar lá no Country Club, o lugar mais improvável do mundo, que o Country não deixaria o Grêmio jogar lá. Aí ele foi jogar em Marialva. Mas antes disso, ele decidiu fazer o lançamento do novo Grêmio, que era uma mistura do Operário Esporte Clube, que era o dono do Brinco da Vila, né, com o novo clube que ele criou, que é o Grêmio de Esporte Maringá, que trouxe o patrimônio do Operário, que era o Brinco da Vila. E ele falou, não, eu vou fazer um futebol show no Willie Davis. Mas o Willie Davis não existe. Derrubou tudo, só tem máquina trabalhando nas laterais. Mas o gramado ainda tem, que é o principal, que é jogar bola. O que ele fez? Ele trouxe o time do Botafogo do Rio para jogar em Maringá. E o Botafogo, metade do time, já tinha passado pela seleção brasileira. Era Nilson Dias, era Marinho Chagas, tudo jogador famoso. E eles chegaram para jogar aqui. E tem outra coisa, não satisfeito em trazer o Botafogo, no intervalo ele teria um show do Agnaldo Timóteo. E ele trouxe o Agnaldo Timóteo para fazer o show no intervalo. E o Botafogo, quando foi entrar em campo, falou, tá bom, tá lá, mas tá cercado pelo menos, tem alambrado, vamos jogar, né? E eu estava dentro do gramado nesse dia. Aí o Nilson Dias, olhando pro time do Operário, ele fez um catado dos jogadores, né? Falou, vamos enfrentar o Botafogo. A hora que ele olhou pro ponto esquerda, o Nilson Dias, não vou jogar. Dá uma olhada no ponto esquerda. Era o próprio Enio Silveira Pomo com a barriga desse tamanho de ponta esquerda. E jogou 45 minutos de ponta esquerda contra o Botafogo do Rio. O Botafogo fez 3-0 em questão de 20 minutos, 25 minutos. Depois colocou um monte de moleque lá e ficou tocando a bola. O jogo acabou 3-0. Mas para ver a ousadia ou quase loucura que marcava esse personagem chamado Eunio Silveira Pomo, mas que foi responsável pela volta do Grêmio de Esportes Maringá. Quando foi campeão, ele já não estava mais no time. Mas ele depois teve outras idas e voltas no Grêmio de Esportes, e cada uma mais complicada que a outra, mas ele colocava o time para jogar. Outro personagem nessa história, sem dúvidas, é o João Paulino. Os Grêmios, tanto da década de 60 quanto 70, conquistam os campeonatos estaduais quando o João Paulino é prefeito. Isso tem conexão? Direta e absoluta. Os títulos de 63, 64, o vice-campeão depois, 65, os amistosos que o Grêmio de Maringá acabou fazendo contra a Romênia, contra a Rússia, Santos Futebol Clube, tudo dedo de João Paulino Vieira Filho. Se ele não estivesse por trás, nada disso teria acontecido. Inclusive alguns títulos. Eu acho que em 94, 95, não, 96. Eu era presidente do Maringá Futebol Clube. Esse que agora com essas, não com esse CNPJ, mas essas cores aí, preto, branco e verde, que estão disputando o campeonato agora, esse nome e tudo mais. E nós fomos jogar em Bandeirantes. O Serafim Meneghel, o time dele já estava praticamente classificado. Eu falei, Serafim, tá mais ou menos tranquilo aí, vamos fazer um jogo calmo, né? Ele falou, com o Maringá, jamais. Pode ser qualquer time. Porque eu perdi um título lá em Maringá. O João Paulino, nós viramos o primeiro tempo ganhando 2-0. O João Paulino foi lá, tirou o cadeado do portão do alambrado, entendeu? Pegou o cadeado, fechou o cadeado e entregou para o juiz. Falou, tá aqui, ó, o portão do alambrado está aberto, agora é com você. Entregou o cadeado com ele.
E no segundo tempo o Grêmio virou para 4-2, teve gol de pênalti, teve gol de, dizem que um gol de mão, aquela confusão toda que normal dentro do futebol paranaense naquela realidade dos anos 60. Então o João Paulino interferia em tudo. Ele chegou ao ponto de um dia chegar para Antônio Paulo Pucca, que era o principal narrador que tinha lá, disse: você não vai narrar jogo. Falou mal do Grêmio, não vai narrar jogo. O Pucca alugou um caminhão, colocou fora do estádio, montou uma escada e ficou narrando o jogo lá fora do caminhão. Porque o João Paulino não deixou ele narrar o jogo, enquanto ele não entrasse na linha, vamos dizer assim, né? Então ele era extremamente apaixonado por futebol. A contratação do Didi em 1977, quem fez foi o João Paulino. Ele pegou o telefone e falou: olha, aquele rapaz que veio do América de São José do Rio Preto, aquele que o Dudu tá de reserva agora, diz que ele é bêbado, né? Mas ó, eu quero esse Didi aqui. Eu tô mandando um diretor aí e ele vai para negociar. Ele por telefone fez a contratação do Didi. Ele não só era apaixonado, como ele entendia de futebol. E isso foi fundamental para a história do Grêmio Esportivo Maringá e do Grêmio de Esportes Maringá. Sem a figura do João Paulino, certamente a história seria outra. Para a gente chegar próximo aqui do final, Trevisan, eu queria que você falasse, até como na condição de presidente na época, como é que foi o desempenho do Maringá Futebol Clube entre 95 e 96 e como é que você foi parar presidente de um time de futebol? Essa é uma história também que fugiu completamente à minha característica. Eu sempre fui um homem de imprensa, sempre trabalhei com jornalismo. E na época eu também era secretário de comunicação da Prefeitura de Maringá, um período. E o Grêmio estava com sérias dificuldades, não pagava ninguém, o presidente era o Newton Servo, enfim, repetindo outros episódios negativos que já tinham marcado a história do time. Eu nem chamo clube porque era time mesmo. O Grêmio sempre foi time, nunca conseguiu se consolidar enquanto clube e gestão. E o prefeito Said Ferreira falou: olha, vamos montar um time. Vamos montar um time. O Oscar é vereador, ele vai ser o presidente do time, vai resolver e vai fazer. Aí ele falou: mas o Oscar não entende nada de bola. Trevisan, você entende? Assume lá e o Oscar fica como presidente. Falei: ótimo. O que você precisa? Não, só quero que forme um time. Pronto, se vire. Então, um time primeiro tem que ter um nome, tem que ter um uniforme, tem que ter inscrição na federação. E aí eu comecei a pensar no nome do time. Maringá Futebol Clube, porque tem que ter o nome Maringá. E nós tínhamos que fugir do Grêmio. Não podia ter qualquer ligação do Grêmio, porque isso seria sucessor das dívidas. A justiça já tinha esse entendimento na época. Então é Maringá. Maringá o quê? Futebol Clube? Futebol Clube. Está feito, que é o nome mais tradicional que tem, um nome comum. Quais são as cores? Aí todo mundo começou a indicar. É o amarelo e vermelho e branco, porque as cores da bandeira. Eu falei: não, isso já foi do Maringá Atlético Clube, que foi do Apucarana, não vai dar certo. Ah, é verde porque é cidade verde. Eu falei: só vai agradar o palmeirense. Então eu vou fazer o seguinte: vou colocar preto, branco e verde. Vai atender santista, corintiano, né? E palmeirense. Ah, não, mas é o São Paulo. O branco também é do São Paulo. Vamos atender todo mundo. Tá bom, tá bom. Aí nasceu a história do tricolor, atual tricolor maringaense, que é o branco, o preto e o verde, para atender todas as torcidas, porque aqui a torcida, você sabe, nessa região do Paraná, todos ligados ao estado de São Paulo. E o Maringá Futebol Clube teve que disputar lá a segunda divisão, ganhou a segunda divisão, né? Depois foi para a primeira. Foi quando o Said Ferreira assumiu, ainda disputou um ano na primeira divisão, aí o Said Ferreira saiu e assumiu o Jorge Janotto. E o Jorge Janotto queria a volta do Grêmio, né? E na época eu falei assim: olha, para mim não tem problema nenhum, que eu não vivo disso, minha profissão é outra. Aliás, para mim isso é mais um trabalho comunitário que é prejudicial à minha vida particular, inclusive. Fizeram lá no Olímpico um jantar, me deram uma placa, agradeceram e tudo mais. Nesse momento eu já era presidente oficial, o Oscar já tinha saído, né? O Roberto Garcia Neves, que foi o primeiro, também já tinha saído. Os dois eram presidentes, os presidentes quase que informais do processo, e eu administrava lá. Me deram essa placa e eu entreguei para o Jorge Janotto retornar, pegar o nome Maringá e transformar em Grêmio.
Aí eles pegaram todo, uniforme, bola, jogadores, casa, que me deu uma dor de cabeça danada, que não pagaram aluguel depois, eu tive que pagar enquanto meu CPF. Então a coisa é sempre atravessada quando se trata de futebol. E assim nasceu o Maringá Futebol Clube. Eu fui embora trabalhar no Rio de Janeiro depois e deixei uma área de 108 mil metros atrás da UEM, em que a minha intenção era que se fizesse um centro de treinamento ali. Já tinha uma seção de uso do município para que o Maringá fizesse o centro de treinamento ali. E nós chegamos a ter mais de 120 meninos das categorias de base. Aí quando eu fui embora, chegou uma diretoria mais imediatista que queria ganhar, fazer política e tudo mais, desfez essa base, não aproveitou aquela área e o Maringá Futebol Clube acabou caindo para a segunda divisão, né? Eu acompanhei de longe depois essa queda do Maringá Futebol Clube. E ele foi ressurgir agora, há pouco tempo. E enquanto o time lá em 95, 96, ele foi razoável. 95, 96 e 97. Que era um time que usava muitos jogadores aqui da região, que ele já pensava numa base. A categoria de base de Maringá era muito boa. Disputava de igual para igual com o Matsubara, que era um nome forte na época, disputava com Londrina. Já tinha aproveitamento de vários jogadores. Nós colocamos jogadores no Corinthians. Aliás, 2 jogadores no Corinthians. Colocamos jogadores no Vitória da Bahia, jogador no Japão e outros que tiveram uma carreira depois, que são daquela base do Maringá dos anos 95, 96 e 97, mas que não foi dado sequência, por isso que o Maringá não conseguiu sobreviver por muito tempo. Para encerrar a televisão, o que o futebol representou e representa para você? Muito. O futebol é o melhor psiquiatra, é o melhor psicanalista, é o melhor psicólogo da minha vida. Até hoje eu jogo futebol, que é uma forma de você. Pretendo jogar aí para desespero de quem está do meu lado, eu pretendo jogar mais um tempo ainda. Tenho 63 anos e quero aguentar mais um bom tempo, né? Porque aquilo ali é uma terapia fantástica. Eu até hoje assisto jogos do Maringá, do Arucô, de quem estiver jogando, eu só vou na arquibancada descoberta. No mesmo lugar que eu frequentava há 55 anos, 60 anos. Até hoje no mesmo lugar. Porque eu gosto do futebol enquanto futebol. Enquanto negócio é necessário. Que a modernidade exige isso. Está aí a SAF para todo mundo ver, né? E quem não for SAF hoje não sobrevive. Mas eu não vejo futebol como negócio e não vejo futebol como uma indústria de entretenimento. Para mim vai muito mais. Para mim é uma paixão por um esporte que todo mundo deve ter, se não for o futebol, que seja o basquete, o vôlei, o futsal, o atletismo, qualquer esporte. Mas o esporte tem um papel fundamental na vida do ser humano. E no meu caso, eu escolhi o futebol. E eu espero, até o final da minha vida, ter condições de assistir a jogos de futebol. E quando você tem a possibilidade de assistir no estádio, é uma coisa fantástica. Pode não ter replay, pode não ter comentarista, e às vezes é até bom que não tenha, né? Mas só o clima do estádio, a possibilidade de você estar ali, já é excepcional. Te faz um bem, te ajuda a desestressar e te ajuda a ter uma ideia de comunidade. Como, por exemplo, a sua cidade está vendo uma possibilidade de se unir em torno do esporte ou em torno de uma atividade de lazer qualquer, mas enfim, você coloca 10, 12 mil pessoas rapidamente no mesmo local. Como você faz num grande show, você faz com o futebol, né? Isso para mim é o meu hobby, é a minha principal terapia. Isso eu tenho certeza. Maravilha, temos. Obrigado, Falou? Show de bola. Queridos, eu vou fazer umas fotos suas. Claro.